Olá, olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai responder a resposta de Jones Manuel e vamos continuar o debate, vamos continuar a treta, afinal de contas vocês adoram a confusão, adoram a treta, adoram um bate-boca, adoram essas baixaria toda, então vamos continuar. Para quem não sabe, eu lancei um vídeo chamado O Pior Livro de Domênico Losurdo, O Marxismo Ocidental. Jones foi lá, revoltado que eu falei com o querido pai dele, e foi lá e respondeu o vídeo tentando debater, colocar questões que ele achou que eu estava equivocado, que eu tinha errado e essas coisas todas que faz parte do debate. Brincadeiras à parte, não se esquece, antes de mais nada, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, participar da campanha de engajamento pelo Pix, que o QR Code está aparecendo aqui na tela, pelo Apoia-se, que o link está na descrição, ou pelo Clube de Membros, que o botão está aqui embaixo. Ambos estão com campanhas de recompensa, com sorteios de livro frequentemente, com distribuição de livro, com descontos progressivos em meus cursos livres. Então você tem descontos até gratuidade em todos os meus cursos livres. Enfim, grupo de estudo, chega junto e vamos embora pro vídeo. Bem, pessoal, brincadeiras à parte, que a leveza da amizade, como disse Jones, pode produzir. Vamos pro debate, porque é sempre bom um debate, uma tretinha, uma confusãozinha. Quem não gosta disso, né? Mas Jones começa o seu vídeo de resposta com algumas observações. E eu vou tentar espelhar, na verdade, a estrutura que Jones fez no vídeo dele. Eu vou debater as observações, colocar algumas observações minhas, debater os argumentos, pelo menos os principais argumentos que eu acredito que eu quero debater, né, aqui. E aí vou tentar colocar. E no final vou tentar falar um pouco sobre minha posição ante a teoria crítica. Afinal de contas, eu estudo teoria crítica, é meu campo de estudo, é a teoria que são as ferramentas teóricas que me ajudam a enxergar o mundo, o que não significa adesão ou identidade total, até porque a teoria crítica odeia identidade. Quem gosta de identidade é polícia, não é mesmo? Veja, Jones começa o vídeo colocando uma observação muito boa, que é a observação de que o título do meu vídeo era um clickbait. E de fato o título era um clickbait. Eu acho que eu cheguei a falar isso no vídeo, de que era realmente um clickbait. Um clickbait do bem, gente. Um clickbait que vocês vieram assistir meu vídeo porque era um debate bom, um debate legal e construíram conhecimento um pouquinho, imagino eu, espero. Aí Jones foi lá, respondeu, produzindo mais outra camada de conhecimento, de debates, abrindo outras possibilidades de leitura. Olha aí, um clickbait que gerou um debate legal e que certamente abriu portas para alguém ou algumas pessoas chegarem nesse debate tão denso que é o debate sobre isso que a gente chama de marxismo ocidental. Também é uma profissão de fé, né? Que é o lado negativo, que Jones só vê o lado negativo e não vê que, na verdade, eu estou dizendo que o fato desse ser o pior livro que eu li de Domênico Losurdo, porque de fato eu não li todos, né? O pior livro que eu li de Domênico Losurdo, significa que eu estou botando esperança que os outros são todos melhores. Veja como eu estou sendo bondoso com o Losurdo. Nem li os outros e já estou confiando que os outros são melhores. Quando o Jones diz assim, como é que você sabe que os outros não são piores? Ou seja, ele mesmo está esperando que Losurdo vai me dar coisa pior. Então não, Jones, estou confiando que Losurdo só vai me dar coisa boa daqui para frente. Jones coloca também outra observação aí mais para frente do vídeo, de que há uma característica bibliográfica na obra de Losurdo, que é, de um lado, ele tem textos mais, por assim dizer, tá? Não estou dizendo que Losurdo é um cara academicista, mas nesse sentido da robustez do texto acadêmico, né? Que é um texto acadêmico, ele necessita... As pessoas dizem assim, mas porque a linguagem acadêmica é difícil. É difícil mesmo, gente. Tem que ser difícil porque é ciência, pô. É debate denso, pesquisa, fonte... Enfim, esse tipo de coisa. É denso mesmo. Tem que ser, infelizmente. Assim, não tem muito o que fazer. Agora, claro, o que é que a gente pode fazer? Dito isso, outros textos, vídeos como esses que eu faço no YouTube, como os que Jones faz, onde a gente busca sintetizar ideias, sintetizar debates, sintetizar críticas, como o livro que Losurdo fez, o Marxismo Ocidental, o livro que ele fez sobre Nietzsche, o livro, por exemplo, que Safatli fez, o Só Mais Um Esforço, por uma esquerda que não teme dizer seu nome, o Alfabeto de Coalizões. Freud tinha textos como Cinco Lições de Psicanálise, Introdução à História do Movimento Psicanalítico e outros, que também tem essa característica de ser sínteses de um certo debate mais complexo, o que significa que você tem que tomar um cuidado.
E esse é o meu ponto quanto à questão do livro Marxismo Ocidental. Fazer esse tipo de textos mais acadêmicos, pesquisa, debate rigoroso, etc., versus textos para o amplo público, que vai ter uma síntese, uma linguagem mais didática, que significa que você vai perder coisas em relação ao debate mais acadêmico, pesquisa, intelectual e etc. Mas isso não pode significar, e isso Paulo Freire concorda, enfim, Jones sabe disso, que não pode significar você descomplexificar o tema. E quando eu digo descomplexificar, não é manter a dificuldade da leitura. É você manter fidelidade ao objeto. É você ser fiel ao objeto analisado. Um objeto, ele é complexo, no sentido que ele tem múltiplas determinações, múltiplas facetas. Um debate nunca é uma coisa só. E, ao meu ver, o marxismo ocidental, ele termina unilateralizando o objeto de crítica, que no caso é o marxismo ocidental. Um objeto que é extremamente complexo e extremamente complicado, e a gente vai chegar já porque vocês vão emendar esse argumento no outro, tá bom? Então eu acho que, ao meu ver, como o próprio Jones falou, Losurdo foi irresponsável ao pegar uma forma, o problema é a forma que ele escolheu de fazer essa síntese, de pegar um texto mais rápido, onde ele vai ter 5 a 10 páginas por autor para fazer uma síntese do debate sobre um autor que geralmente é muito complexo, quanto mais a uma vertente de autores tão plurais que nem formam unidade direito, percebe? Então veja, para mim o problema é esse, você unilateralizou. Se uma pessoa nunca leu autores do marxismo ocidental, autores da teoria crítica, Althusser, ou Alain Badiou, e vai ler o marxismo ocidental, a pessoa possivelmente pode ter uma visão excessivamente negativa, excessivamente problemática de um conjunto de autores que, como o Jones sabe, que como o Losurdo sabe, tem contribuições. Porém, nem todo mundo vai ler os outros livros de Losurdo, onde ele aponta as contribuições, onde ele aponta que essas escolas têm sim momentos importantes e que não é somente aquilo que ele mostra no marxismo ocidental. Mas muito mais gente vai ler o marxismo ocidental, que produz uma leitura enviesada, da qual vocês sabem, Jones sabe, chega um jovem na militância empolgadíssimo com os textos de Marx, chamando todo mundo de pós-moderno, de liberal, de tudo que não presta, de idealista, e aí lê o marxismo ocidental e vai querer cagar na cabeça de um monte de autor que tem um nível de complexidade que esse jovem nem imagina, e às vezes nem tem a maturidade intelectual suficiente para conseguir alcançar. Então, esse tipo de reducionismo me faz não indicar o livro para pessoas iniciantes. E repito, não indico mesmo para pessoas iniciantes. Jones pode indicar, e ele tem a liberdade de indicar, porque ele tem uma leitura muito mais ortodoxa do marxismo que a minha, e aí ortodoxa não no sentido pejorativo, no sentido lukáciano, né? Muito mais ortodoxa do que a minha, e possivelmente ele tem muito mais afinidade com o texto de Losurdo do que eu, né? Muito mais... Então ele vai indicar, porque ele vai considerar que há muito mais aspectos negativos do que positivos dentro desse conjunto de autores, que é o contrário da minha visão. É diferente da minha visão. Isso significa que um tá certo ou tá errado? A gente precisa superar também um pouco essa visão dicotômica, né? De que um debate é sempre sobre um tá certo, sobre o outro tá errado. Mas o grande fato é que não considero o marxismo ocidental um livro para pessoas introdutórias, ainda que Losurdo tenha feito com esse objetivo. Esse é um livro de pessoas que já conhecem alguma coisa dos autores do marxismo ocidental, a avaliar se as críticas de Losurdo, que são colocadas en passant e que pode fazer essa ponderação de que, veja, Losurdo está aqui só pegando pesado, mas não é bem assim. Então, dito do que não é bem assim, até dos pontos positivos que Losurdo bota, qual é o saldo que a gente pode tirar? Então, dito isso, é um livro que requer um refinamento maior do que a aparência de didaticidade que o livro teve a intenção do autor. Jones coloca outras observações num desabafo que ele faz no final do vídeo que, enfim, falou de decolonialismo, pós-moderno, não sei o que essas coisas não tem a ver com o marxismo ocidental, tá? Jones também traz pra gente, e aí já entrando num argumento, que é que o marxismo ocidental existe. E eu estranhei muito quando eu vi Jones colocando esse argumento, porque eu não disse que o marxismo ocidental não existia. Não foi essa a minha intenção. Se eu me dei a entender disso, veja, eu falhei então nessa construção argumentativa. Porque em nenhum momento, inclusive eu revi o vídeo e eu não achei que eu falei que não existia um marxismo ocidental. O que foi que eu disse? E aí é um ponto de discordância com Jones. O marxismo ocidental, ele não é como o marxismo
como o kantismo ou neokantismo, como a filosofia analítica, uma escola de pensamento que há, sim, contradições, antagonismos, divergências enormes entre si. No caso dos marxistas, né, as divergências e antagonismos são grandes, que é mais fácil tu tomar uma cerveja com um liberal do que tu ver um marxista-leninista e um trotskista tomando uma cerveja e conversando junto, né? Aquele ditado. Ninguém odeia mais um comunista do que outro comunista, né? Então, assim, há divergências, há debates, há questões, há posições antagônicas dentro de diversas escolas de pensamento, como o marxismo, como diz a Paulo Neto, né? Os marxismos, estruturalismo, kantismo, neokantismo, positivismo, neopositivismo e assim por diante. Há várias escolas de pensamento e elas, ainda que convivam com divergências, toda escola convive com suas divergências, como o Jones muito bem falou, essa divergência não significa a perda de um eixo de gravitação, né? Como se fosse um sistema, né, de gravitação onde cada planeta tem a sua legalidade física de movimento própria, mas ela é determinada pelo astro central que mantém um certo eixo de gravitação fundamental. E isso, de certa forma, constitui uma escola de pensamento. É esse eixo de gravitação central que permite a identificação e a constituição de uma escola de pensamento. O marxismo ocidental passa longe de ser uma escola de pensamento. Ainda que o termo sim exista, sim seja útil, sim identifique um certo movimento e estado de coisas intelectuais dentro do marxismo, ele não constitui um movimento teórico pelo simples fato de que, geralmente, esse movimento de gravitação gravita em torno de paradigmas metodológicos, lógicos ou ontológicos, cada um vai chamar de um jeito, mas de um conjunto de paradigmas teóricos intelectuais que regem a forma de você produzir conhecimento, de um estilo de crítica ou de descrição da realidade e assim por diante. Isso não acontece no marxismo ocidental, mas não acontece de jeito nenhum. Tanto que os próprios argumentos que Jones coloca sobre o que constituiria isso que a gente chama de marxismo ocidental constitui muito mais do que eu falei. Um guarda-chuva teórico. Um guarda-chuva que serve para a gente identificar um conjunto de autores tão heterogêneos entre si que não constitui uma escola de pensamento. Por quê? Vamos voltar para a analogia da física. Seriam como objetos como cometas, etc., que talvez por mais que orbitem conjuntamente ou andem conjuntamente, eles não estão presos gravitacionalmente ao mesmo objeto, né? Eles têm uma liberdade maior de um em relação ao outro, percebe? É apenas uma coincidência de estarem se movimentando mais ou menos pela mesma ambiência, e esse é o ponto. Tanto que os argumentos que Jones coloca de Perry Anderson, né, no texto, né, que é um ensaio, né, de 1976, Considerações sobre o Marxismo Ocidental, ele vai falar do afastamento da economia política e enfoque em questões como cultura, estética, arte, epistemologia e assim por diante, né? Vai falar também sobre ele ter sido mais aceito nas universidades, fala sobre ele ter se afastado das experiências socialistas e também ter ficado de costa do movimento terceiro-mundista. Então veja, nada disso constitui, eu nem estou avaliando o que Perry Anderson colocou, mas nada disso constitui um eixo teórico metodológico. Por exemplo, o marxismo, você tem uma afirmativa importante que é um eixo paradigmático para qualquer marxista, que não é a consciência que determina o mundo, né? É o mundo que determina a consciência, né? Ou seja, a consciência ela é determinada pelas condições materiais. Essa ideia que mesmo os marxistas críticos seguem um pouco, que é de uma base, de uma sobredeterminação, para usar um termo psicanalítico, né? Uma sobredeterminação do econômico sobre a consciência, a arte, o direito e assim por diante, que também nos determinam de uma certa forma. Então veja, não existe isso no marxismo ocidental porque a própria leitura de Marx feita pelos autores do marxismo ocidental nem sempre é ortodoxa, é heterodoxa, e portanto essa fidelidade a esse eixo se perde.
E como cada um vai reconstituir o seu próprio eixo gravitacional, você vai ter uma diferença importante entre esses autores. Isso faz com que a missão de Losurdo, quando pega, sei lá, 5, 10 páginas para debater cada autor, fique ainda mais complexa, porque você não está falando de uma escola de pensamento que você pressupõe uma identidade. E veja, quando eu falo isso, longe de significar que o termo não existe, que não existe algo como o marxismo ocidental, ou que não existe algo como a teoria crítica, como o Jones falou, né? Eribaldo não duvida que haja uma teoria crítica. Eu não duvido não, né? Todo mundo que estuda teoria crítica sabe que existe algo como a teoria crítica. Agora, todo mundo que estuda teoria crítica também sabe que dizer que a teoria crítica é uma teoria crítica como algo monolítico, isso para ficar só na teoria crítica, que é o que eu estudo, que é só uma parte do marxismo ocidental, ainda que seja uma boa parte do marxismo ocidental. Veja, é partir de um debate em aberto, dentro da própria teoria crítica. Um debate em aberto. E isso não é por qualquer capricho ou charme intelectual que queira haver desse conjunto de autores, não. É por questões históricas. E aí a gente tem que fazer o quê? Estudar a constituição do Instituto de Pesquisa Social, que é o que a gente chama de Escola de Frankfurt. É um conjunto de autores que era um instituto independente, porém com vinculações à Universidade de Frankfurt, da qual o diretor do instituto, ele sim tem uma ligação forte com a universidade, e os demais membros, eles são membros apenas do instituto, que é um instituto de pesquisa, e se funda como um instituto de pesquisa marxistas por um bilionário que inclusive tem a coincidência de ter sido criado e ter fortes ligações, ter vivido muito tempo na Argentina, onde o pai tinha negócios, né? Então ele viveu muito tempo na Argentina e foi com esse dinheiro que nossos irmãos argentinos forneceram ao Félix Weil que ele fundou a escola de Frankfurt. Forneceram uma maneira bem didática, né, de dizer, né? Tal qual o pai de Engels teve o dinheiro fornecido pelos trabalhadores de Manchester, né? Mas tá aqui, por exemplo, uma das biografias, né? A gente chama de biografia do Instituto, né? A gente gosta de chamar assim, mas tipo, uma das histórias do Instituto. Essa é um pouco mais jornalística, mais comercial, para quem tá se introduzindo, é muito boa. Grande Hotel Abismo, de Stuart Jeffries, né? Escola de Frankfurt e seus personagens. Aí ele vai falar de Adorno, Benjamin, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Pollock, Newman e Habermas. E ele vai falar que ele abre o texto falando da dificuldade da gente chamar algo como a Escola de Frankfurt e a teoria crítica, porque é muito difícil você achar uma unidade para além do próprio prédio, por assim dizer, né? Para além do próprio instituto, enquanto essa instituição dependente e independente de outras instituições, um negócio bem complicado. Enfim, tem que ler para entender como funcionava direitinho. Veja, esse livro também, aí já mais, né, pesquisa acadêmica pesada, né, era acho que o pós-doutorado do Martin Jay, ou o doutorado do Martin Jay, que era orientando de Habermas, inclusive, de Adorno, a Escola de Frankfurt e o Instituto de Pesquisas Sociais, a Imaginação Dialética. Acho esse título muito bonito, viu? E vai de 1923 a 1950, e ele no início do livro também vai trazer as questões de poker. Ninguém duvida que existe Escola de Frankfurt, teoria crítica, marxismo ocidental, não sei o quê, mas e aí, como é que a gente constitui? O que é que caracteriza? O que é que faz com que esse guarda-chuva eu possa colocar um autor e não outro, né? Então, por exemplo, o próprio Habermas é teoria crítica mesmo? Então, tipo, tem todo esse debate hoje em dia, muito forte, assim, se o próprio Habermas é teoria crítica, se a teoria crítica foi só a primeira geração, se a partir de Habermas já se acabou, e esse tipo de coisa, da qual eu sou convicto dessa tese, depois de Habermas acabou. Tem esse, que aí já denso também, é uma tese de Rulf Ingerhaus, também orientando de Adorno, na época que ele foi diretor, né? História, desenvolvimento teórico e significação política. Aí ele tem já uma perspectiva para quem é marxista que gosta dessas coisas de política, né? De teoria, né? De quais são a significação teórica e política em relação ao marxismo, essas coisas todas. Ele debate muito bem isso aqui. E ele também vai perguntar, pô, e aí, Habermas é teoria crítica? E aí, não é? E aí, existe teoria crítica? Existe... Todo mundo sabe que existe. Aí, beleza, existe. Mas existe como? Que porra é essa? Sabe? Então, assim... Dentro dos próprios pesquisadores disso que a gente chama de teoria crítica, a coisa é mais difícil. Mas entrando rapidinho nos pontos de Perry Anderson, não é que não vai ser rápido, esse vídeo vai demorar, então se acalme. Veja, Jones coloca assim, mas Eribaldo falou aí do Maurice Merleau-Ponty para falar do marxismo ocidental, do termo, né? Mas quem popularizou foi o Perry Anderson. E aí não, Jones, quem popularizou não foi o Perry Anderson. Quem popularizou foi o Merleau-Ponty. Perry Anderson pode ter popularizado para o debate marxista, mas para o debate fora da bolha marxista, por assim dizer, né? Para
lembrar o debate mais geral, Merleau-Ponty, que popularizou no texto As Aventuras da Dialética. Se o de Perry Anderson é de 76, As Aventuras da Dialética é de 55 e, portanto, 21 anos antes. Quando o Perry Anderson abre o debate dentro do campo marxista sobre o marxismo ocidental, já havia um debate enorme. Por exemplo, esse argumento do Perry Anderson, aí é para a gente começar com ele, de que o que constitui o marxismo ocidental seria um afastamento da economia política e um privilégio de debates sobre a arte, sobre a cultura, a epistemologia, a estética e assim por diante, a subjetividade, é um argumento que está presente em As Aventuras da Dialética, não dizendo que é um afastamento da economia política, mas de que há um privilégio desses temas. E aí é o meu ponto. Veja, privilegiar outros temas que não seja a economia política não é um problema, não. Eu acho que existe, inclusive, uma divisão do trabalho entre os intelectuais, de um estuda uma coisa, outro estuda outra. Todo mundo não precisa estudar a mesma coisa, não. Por exemplo, o Johnny sabe disso. Eu mesmo sou muito ruim em questões de economia, questões de geopolítica. Mas todo mundo tem que estudar economia e geopolítica? Claro, todo mundo tem que se informar sobre esse assunto, sabendo o que está acontecendo, para não falar uma besteira e porque as coisas se sobredeterminam. Eu posso simplesmente, que é o que eu faço, de pressupostos da crítica da economia política marxista e a partir desses pressupostos eu já construo minha leitura sobre a subjetividade. E meio que, ao meu ver, é isso que faz os autores da primeira geração da teoria crítica, por um motivo bem simples. Basta você ler o projeto teórico constituído por esses autores, que é representado, ainda que de maneira muito diversa, como a gente já falou aqui, mas que é representado pelo texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica, que é um programa de pesquisa que funda, por assim dizer, ou abre um giro dentro da teoria crítica a partir da transição do diretor Karl Kuhnberg para Max Horkheimer. Então vamos ver o que Horkheimer fala a respeito das questões do que seria uma teoria crítica em paralelo a uma teoria tradicional. Horkheimer vai falar o seguinte: a consciência da teoria crítica se baseia no fato de que, apesar das mudanças da sociedade, permanece a sua estrutura econômica fundamental, o capitalismo, a relação de classes na sua figura mais simples, e com isso a ideia da supressão e superação dessa sociedade permanece idêntica colocada por Marx. Veja, ele está colocando que o ponto de partida já é as formulações de Marx sobre o capital e sobre a necessidade de superação do capitalismo. Os traços decisivos do seu conteúdo, condicionados por este fato, não sofreram alterações antes da transformação histórica, ainda que hajam mudanças. Ou seja, ele está dizendo que meio que as coisas continuam como Marx falou, dadas as transformações, as mudanças, o eixo central continua o mesmo, e é a partir dessa crítica feita por Marx que você faz você parte das críticas feitas por Marx para formular outros assuntos. Veja, você vê isso na indústria cultural. A indústria cultural é simplesmente uma replicação de como Marx pensa a produção capitalista dentro da produção cultural. Então veja, Adorno não precisa novamente explicar como funciona a economia política, a produção da indústria, esse debate mais estrito da economia política, para simplesmente dizer assim, ó, já é daqui que a gente parte, aí a gente já vai falar da cultura aqui, tá? E vai falar da cultura com esses pressupostos. Então qualquer pessoa que conhece bem o marxismo sabe que se você lê indústria cultural, você vai entender que ele está partindo de pressupostos marxistas bastante explícitos. Me lembra um pouco a frase de Foucault, quando Foucault, que também foi colocado no bolo de marxismo ocidental por Losurdo, né, bizarramente, mas enfim, quando Foucault é perguntado sobre se ele não gostava de Marx, se ele era antimarxista, porque ele não citava Marx, ele dá uma resposta que, ao meu ver, é muito boa. E que é um tapão de frente desse marxismo identitário que eu chamo, que Foucault vai dizer, veja, eu cito Marx o tempo inteiro na minha teoria. Você acha que uma pessoa que faz física não cita Newton? Uma pessoa que faz física hoje não cita Einstein? Precisa estar citando Newton e Einstein o tempo todo? Não, você simplesmente parte dos pressupostos newtonianos e de Einstein. Então, assim, como vocês que me acusam de não citar Marx não conhecem Marx, não vê que é impossível fazer crítica nessa sociedade, que ainda é capitalista, sem partir de Marx. Então, assim, eu acho muito boa essa formulação de Foucault, porque ela, de certa forma, ataca muito bem esse debate que Perry Anderson coloca. Assim, se Perry Anderson dissesse, há um enfoque em temas que não são da economia política, que são temas da estética, da cultura, das artes, da subjetividade, da epistemologia. Verdade, é uma constatação.
O próprio Merleau-Ponty coloca isso. Mas isso significa um afastamento da economia política? Não, não significa um afastamento da economia política. E veja, não é uma citação isolada. Eu não faço citação isolada. Eu não faço citação descontextualizada, tá? Se você pegar e ler o artigo inteiro, recomendo que leia. É um texto difícil, assim como Filosofia e Teoria Crítica, outro texto de Horkheimer. O tempo inteiro está sendo citado Marx. Assim como se você pegar e ler o livro de Horkheimer, As Origens da Filosofia Burguesa da História, tá lá o tempo inteiro. Se você pegar os textos de Adorno sobre a indústria cultural, se você pegar a Mínima Moralia, tem aforisma sobre economia, sobre o capitalismo, o tempo inteiro. Então, assim, não é um afastamento da economia política. Você pode dizer, e aí tudo bem, aí é um outro debate. Você pode dizer que a leitura que esses autores fazem do marxismo é ruim, por ser heterodoxa, que a heterodoxia terminou descaracterizando o marxismo, que a forma como eles produzem uma leitura a partir desses pressupostos da economia política é equivocada, termina distorcendo uma leitura marxista e produzindo leituras de cunho, sei lá. Aí você pode fazer diversas leituras, como o Zizek tem um texto muito bom chamado De Dialética do Esclarecimento, a História de Consciência de Classe Voltando. Então, assim, isso aí é outro tipo de crítica mais profunda, mas essa que o Perry Anderson coloca é, assim, textualmente imprecisa. Textualmente imprecisa. É uma crítica que distorce a realidade de uma leitura até superficial desses autores. O segundo ponto, né, que eles são aceitos na universidade, aí já é um pouquinho melhor, ainda que eu acho esse tipo... Olha, todos esses argumentos, eu vou falar dos outros também, mas todos esses argumentos que marxista ama, que é aceito na universidade, foi financiado pela CIA, eu particularmente não gosto. Eu gosto de debater o texto, o tema, claro, o tema e o contexto histórico da qual esse texto se reflete. E aí, no contexto histórico, se reflete os problemas da relação da história com o texto. Mas esses debates, assim, tipo, acho bem problemático, assim. Mas, dito isso, sim, foram aceitos na universidade. Eu me lembro que quando eu fui para, por exemplo, o GT de Teoria Crítica, da qual o pessoal é maravilhoso, o pessoal da Teoria Crítica é maravilhoso, viu? Os pesquisadores da Teoria Crítica é maravilhoso. Porém, teoricamente, eu tenho minhas divergências, mas tenho divergências políticas. Você consegue produzir uma formulação teórica até muito robusta, mas isso não se transforma em consequência política. E eu acho que isso é mais do que um problema somente da universidade, ainda que a universidade tenha por essa característica essa esterilização teórica. Johnny citou de Gramsci, e é verdade, né? Gramsci sofreu uma esterilização, né, para entrar dentro da universidade. O próprio Marx, né, que ainda que tenha alguma resistência ou outra dentro da universidade, ele é aceito e também há essa esterilização, né? Rosa Luxemburgo também tem um pouco mais de aceitação e assim por diante. Outros nomes que Jones colocou aí realmente fica bem mais difícil, né? Stalin é impossível, né? Já entra no eixo do impossível. Che talvez, né? Porque Che tem o charme do herói derrotado, né? Que a universidade e o marxismo ocidental adora, né? Aí é uma crítica ao marxismo ocidental que eu tenho muito forte. Enfim, então é verdade, eles tiveram aceitação da universidade, né? A teoria, não tanto os autores assim, né? Mas em vida, né, da primeira geração. A partir da segunda geração aí já completamente assimilados. Mas os da primeira geração, só no final da vida que eles tiveram uma assimilação maior dentro da universidade, justamente porque no primeiro momento, enquanto eles estavam na Alemanha, eles conviviam com a perseguição da Alemanha nazista e depois tiveram que sair migrados, né, exilados, né. Foram para os Estados Unidos, sofreram muito com o macartismo, porque eles eram vistos como comunistas, né, vocês sabem como são, né, às vezes a pessoa nem é comunista, mas é visto como comunista, e aí termina sendo uma loucura. E depois, quando eles voltam para a Europa, aí eles passam a ter uma inserção maior na universidade, etc. Mesmo Marcuse, que ficou nos Estados Unidos, Marcuse sofreu diversas ameaças até de ser deportado e esse tipo de coisa dentro dos Estados Unidos. Então, essa assimilação da universidade, ela foi paulatina, gradual e a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com o retorno de alguns dos membros à Alemanha, né? E sim, eu acho mesmo que isso é um indicativo de um problema que, ao meu ver, era já uma esterilização do pensamento, ou melhor, né? Era de um pensamento que estava começando a entender os processos de emancipação e de revolução como algo muito distante, né? E aí produz algo que uma teórica crítica, que é a Rael Yeg, de uma quarta geração, se a gente fosse chamar assim, ela chama de um charme melancólico. Nome que Jones vai adorar, viu? Tenho certeza. De um charme melancólico, que é aquela coisa de você faz até um diagnóstico muito bom, né, do capitalismo, você consegue analisar muito bem as coisas,
mas a saída parece que se perde assim como poeira, sabe? É tão impossível, é tanta impossibilidade que você se perde, né? E aí vem o afastamento das experiências socialistas, que, ao meu ver, é importante, né? Eu acho que é também importante notar essa diferença, que eles não tinham um afastamento total das experiências socialistas. Isso acontece em especial no pós-Segunda Guerra. No primeiro momento, principalmente no início da Revolução Russa, havia uma proximidade muito grande. Muitos desses membros participaram da Revolução Alemã, tanto que uma das teses entre os pesquisadores sobre a fundação da teoria crítica aponta que parte disso que a gente chama de teoria crítica é uma espécie de resposta teórica ao fracasso da Revolução Alemã, diante de uma constatação que é o que Jones colocou. Esses autores perceberam a história da Europa. A última revolução vitoriosa foi a Revolução Francesa, da Europa Ocidental, né? Assim como no Brasil, a última revolução vitoriosa foi quando? A gente tem que se perguntar sobre isso também, né? Porque talvez, se a culpa é dos marxistas ocidentais que não há revolução vitoriosa da Europa Ocidental, então no Brasil, né, os marxistas aqui estão bem ruins, né? Que eu concordo, tá bem ruim mesmo, tá horrível, tá horrível. Mas dito isso, sim, isso era uma constatação que Jones colocou, de perceber que a Europa Ocidental tem um controle político, apesar de mais sutil, muito poderoso, muito mais potente, muito mais bloqueador de possibilidades de resistência e de emancipação do que em outros locais, fazendo com que a Europa não tenha conseguido produzir uma revolução vitoriosa em muito tempo. Isso é parte do que explica as diferenças de objeto de estudo dos intelectuais do chamado marxismo ocidental e especialmente da teoria crítica, porque na teoria crítica eles participaram da Revolução Alemã e muitos deles sofreram com a decepção da derrota, né? E eles tinham um contato muito grande com a Rússia soviética, gente. Assim, eu não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, aqueles arquivos de Marx da qual saiu os Grundrisses, os manuscritos econômicos filosóficos, os cadernos de Paris, uma cacetada de texto inédito ali entre os anos 10 e 30, né? Entre os anos 20 e 30, na verdade. Entre os anos 20 e 40, 50, sai um monte de texto inédito de Marx. Parte desses arquivos estavam com a social-democracia alemã e é enviada para Moscou, onde Riazanov e depois outras pessoas vão fazer parte dessas aberturas, desses arquivos, desses artigos de Marx perdido, e que vão fazer o trabalho de transformar isso em ver o que é que era texto e o que é que não era, enfim, carta, esse tipo de coisa. Lukács vai participar da sorte de encontrar os manuscritos econômicos filosóficos, que é um texto que, apesar de economia política, ele é um texto muito filosófico, profundamente filosófico. E se tinha uma visão de Marx até então, de um Marx muito economia e política, né? Teoria do Estado, não sei o que, essa coisa tudo que o Jones falou, né? E aí os manuscritos econômicos filosóficos, não. Ele é um texto bem filosófico. Isso vai abrir, por exemplo, ou inspirar Lukács a fazer, por exemplo, História e Consciência de Classe e outros textos sobre a consciência de classe de uma perspectiva filosófica, retomando o legado de Hegel na obra de Marx. E esse movimento de Lukács, assim como História e Consciência de Classe, vai ser impulsionador, tanto que ele é de 20 e pouco, né, História e Consciência de Classe, e a construção do Instituto é de 23, justamente nessa mesma época, onde essa galera estava trabalhando nisso também, né? Havia esse interesse de ajudar a União Soviética em promover e organizar os arquivos de Marx, Engels, e a partir disso, né, do História e Consciência de Classe, vai se abrir todo um movimento de leitura do marxismo próximo da filosofia, próximo de Hegel, que é algo que o Merleau-Ponty vai caracterizar o marxismo ocidental, né? Essa reaproximação do marxismo com Hegel e do marxismo com a filosofia, que no marxismo soviético passava longe, né? Basta ver que Stalin achava que qualquer leitura hegeliana era vista como um desvio idealista, esse tipo de coisa. E aqui sem nenhum julgamento a essa interpretação do camarada Stalin, é só uma constatação. Ele realmente não tinha um apreço por uma leitura filosófica, seja por uma pessoa que tinha mais proximidade com a geopolítica, com outros temas, seja por uma visão do espírito do tempo do marxismo soviético naquele momento. Então isso fez com que, dentro desse contexto, a questão política, por assim dizer, da teoria crítica fosse exatamente o tema que Jones coloca. Por que não teve revolução na Europa Ocidental? Por que é que as pessoas preferem viver em servidão, ainda que seja uma servidão confortável, né, na Europa? Então por isso que a questão da arte, da estética, da indústria cultural, né, desses mecanismos de tornar a vida do trabalhador aparentemente melhor. Por
por que eles preferem se manter na servidão do que escolher uma via revolucionária, como eles tiveram a opção dentro da Revolução Alemã e terminaram aderindo ao nazismo posteriormente, né? E mantendo essa servidão. E mais na frente, com o fim do nazismo, eles vão mostrar que a ascensão da social, ou a reascensão da social-democracia, a instauração de um ordoliberalismo, que é uma leitura do liberalismo alemão bem específica, mas que do ordoliberalismo ali dos anos 50, 60 na Alemanha, vai produzir um certo estado de bem-estar social, consolida um estado de bem-estar social muito robusto na Alemanha até um certo tempo, que Adorno vai olhar e vai dizer assim, sabe, isso aí vai tornar ainda mais difícil a gente conseguir produzir uma revolução aqui, porque eles conseguem produzir tecnologias e saberes que dominam toda possibilidade de escape ou de produzir organização política dentro da classe trabalhadora. E aí, claro, né, a gente vai chegar nisso. Talvez, se ele tivesse visto outros exemplos fora da Alemanha, outros exemplos, ele tivesse conseguido encontrar possibilidades de saída para a própria Alemanha naquele momento, mas não viu. E aí, realmente, é ignorar outras possibilidades. Inclusive, o pessimismo, por exemplo, de Adorno, tá ligado a isso, tá ligado... E a imagem que ele usa, né, da garrafa d'água lançada, da garrafa com a carta lançada ao mar, é justamente por isso, dele olhar para um lado e para o outro, ver que, entre aspas, está tudo dominado. Há possibilidade de emancipação na obra de Adorno, né? Existe todo um debate sobre isso, né? Sobre onde está isso. Está numa certa percepção de construção estética e esse tipo de coisa. Então, assim, pensar a teoria crítica do ponto de vista desse afastamento da política significa pensar também de como a política da Europa Ocidental se constituiu como uma constituição da impossibilidade. E mais do que isso, né? Eles estavam pensando, e aí talvez por isso que é o privilégio da epistemologia dentro desses debates da teoria crítica, que é a gente vive uma experiência de viver num mundo capitalista que nos domina, mas a gente consegue fazer um foguete e ir para Marte, a gente consegue produzir alta tecnologia, mas a gente não consegue perceber que a gente está vivendo sobre uma opressão e uma violência tremenda. Que tipo de razão é essa que faz a gente ir aos céus e oculta o chicote nos nossos lombos, né? Que oculta os grilhões nas nossas pernas? Essa experiência que é meio que distorcida pela razão, uma razão que distorce a percepção da realidade, ela não que Adorno acredita numa percepção pura, tá? Mas que ela vai distorcendo certas percepções, algo que vai fazer a epistemologia ter um papel bem central, assim, né? Por isso que, por exemplo, o conceito que eu mais tenho estudado ultimamente é o de experiência. Exatamente por isso. Onde é que tá na experiência essa possibilidade da gente perceber que a gente precisa escapar? Onde foi parar esse lugar? Isso é importante. Parece besteira, mas é importante. Se você, por exemplo, escuta, coisa que os comunistas no Brasil fazem muito pouco, né? Escutassem as pessoas ao invés de querer palestrar sobre Marx, você ia perceber que há demandas emancipatórias bem robustas circulando entre essas pessoas. Como a gente transforma essas demandas, a partir de que elas surgem, quais são os elementos, pensar teoricamente essas demandas são muito importantes. E aí Jones fala ainda, né, da tese 11 de Marx, um autor revolucionário precisa ter organização de massas. Essa é a opinião de um marxista-leninista, né? Todo mundo é marxista-leninista no mundo? Não, a minoria, né? E isso não é para desqualificar o marxismo-leninismo. Os marxistas-leninistas, por óbvio, vão achar que a posição deles é a mais adequada, a mais correta. Dito isso, ela não é a única. Eles precisam conviver com outras, precisam aprender a conviver com os coleguinhas, né? Isso é importante, aprender a conviver com os coleguinhas, né? E aí significa entender que nem todo mundo vai achar a mesma coisa. E aí é isso, o que os autores da teoria crítica entendiam por essa constituição intelectual militância era muito diferente do que o que os marxistas-leninistas compreendiam. Aribaldo, mas ele está tudo totalmente errado. Tudo bem, na sua percepção, na sua construção política, na sua construção teórica, está totalmente errado. E tudo bem, faz parte. Às vezes tem coisas que são diferentes mesmo, né? Você vai ter, por exemplo, diversas formas de organização política. Eu, particularmente, acho que o marxismo-leninismo é a melhor forma de organização política. Eu acho que eles estão errados. Eu acho que eu estou errado. Não está militando, quanto mais eles, porra. Agora também tem que ver uma questão que é importante, né? Que é quais são as condições materiais que as organizações políticas e marxistas-leninistas oferecem para as pessoas militarem também, né? Ao meu ver, no Brasil, muito pouca, né? Mas isso é um outro debate, não foi nem Adorno que colocou. Mas veja, eles têm a sua própria concepção de lugar, né? Do teórico e do movimento de massas, do movimento revolucionário, que para eles estava muito mais ligado à Alemanha, porque eles eram alemão, né? Coisa óbvia. Como disse Jones, besta é quem pega e lê como se fosse um tratado universal sobre todo o planeta Terra, né? Enfim,
Ainda que eu ache que tudo há uma relação de particular e universal. E, portanto, mesmo um cara falando sobre o Brasil ou falando sobre a Alemanha em específico vai falar, de certa forma, sobre o mundo. Mas eles têm uma noção de intelectualidade muito mais próxima de uma espécie de ecologia com uma divisão de trabalho muito específica, né? O que é uma ecologia, né? Pense numa árvore com um tronco que se ramifica, né? Esse tronco seria uma espécie dos movimentos revolucionários que têm seus intelectuais ou que têm intelectuais que têm interesses revolucionários, horizontes revolucionários, e que você vai ter um galho dos marxistas-leninistas, dos trotskistas, dos stalinistas, dos maoístas, que vai ter muito conflito, que vai ter muitos debates, muitas questões, muitas tretas, cacete comendo, e da qual o lugar vai precisar não só do intelectual orgânico, do Gramsci, dentro do partido foda pra caralho, enfim, eles tinham treta com o Lenin porque eles eram muito mais luxemburguistas, né? Muito mais próximos de luxemburguistas, mas assim, eles gostavam de Lenin, eles admiravam Lenin, tá? Mas eles achavam que a teoria crítica cumpria uma outra função. O objetivo da teoria crítica era singelo, importante dentro de ser singelo, porém muito forte, que é tentar ser uma espécie de, e aí vai ser eu colocando, né? Uma espécie de, como o Antônio Galvão colocou, né? Um pouco de um superego do movimento revolucionário, né? Meio que de dizer assim, ó, talvez não seja bem isso aqui, sabe? Essa coisa de meio que a crítica pela crítica, você exagera, mas ao exagerar você termina apontando alguma coisa boa aqui e acolá. Ou talvez ao você colocar uma crítica muito radical do ponto de vista epistemológico, que talvez torne tudo muito difícil de se fazer uma revolução, você termine dando a sensação, a realidade do tamanho do problema. Ou de onde você mesmo pode repetir processos de dominação que passariam despercebidos se esses intelectuais não fizessem. E para isso eles precisam ter um certo afastamento, não no sentido de não estar presente, né? Basta ver que todos eles, de certa forma, estiveram muito presentes em movimentações políticas, mas não estar vinculado. Porque a vinculação produz com que seu pensamento, e Johnny sabe disso, com que seu pensamento, por mais crítico que seja, por mais que você tenha ideias, questões, elementos a ser colocados, você vai ter que suspender isso em prol da coletividade. E aí você termina instrumentalizando a sua razão em prol dos objetivos políticos imediatos. Enquanto a teoria crítica, justamente por não fazer isso, ela consegue dizer, olha, e se esses objetivos aqui possivelmente não der uma merda, hein? Não gerar como na União Soviética, né? Não gerar um excesso de censura, de perseguições políticas em algum momento. Percebe? É somente essa a leitura. Obviamente, acho que tem uma série de problemas essa leitura, mas é uma leitura diferente. Não adianta você criticar, por exemplo, o esporte por não vestir a camisa de Santa Cruz, porque o esporte nunca vai vestir a camisa de Santa Cruz. Não adianta você criticar peixe porque ele não sobe em árvore, porque peixe não sobe em árvore. É isso, assim, o marxismo, você gostando ou não, e as tentativas de se pensar uma emancipação, uma revolução, elas são múltiplas. E você só pode exigir que alguém se comporte de maneira leninista ou que siga pressupostos políticos leninistas ou rigidamente marxistas se a pessoa for rigidamente marxista ou leninista. Senão, não vai. A não ser que você queira converter a pessoa. E é inclusive aqui que a questão da experiência e da questão dessa aproximação com os movimentos sociais também aparece em teoria tradicional e teoria crítica. Horkheimer vai falar, né? O que era empresário, ou melhor, o burguês em geral, e que está contido em seu caráter racionalista, né? E aí ele já fazendo um paralelo com a epistemologia, quanto nos traços não racionalistas dos movimentos de massas, ou seja, para ele os movimentos de massas, no caso ele está falando do movimento nacional socialista que já estava em ascensão nesse momento, tinha uma característica explicitamente burguesa e está assinalados nos conceitos básicos da teoria tradicional, mas desta forma diferenciada. Essa origem só se torna visível nas lutas. Ou seja, você pode fazer toda a reformulação teórica, esse tipo de coisa, mas essas formulações teóricas só estão visíveis em luta. Então, eles têm total ciência dessa simbiose entre teoria e prática. Então, a tese 11 de Marx, ela também tem uma leitura. Quem, por incrível que pareça, faz uma leitura muito boa da tese 11 é Heidegger. Heidegger vai dizer o seguinte, a teoria de Marx ela é
da seguinte forma, né? A tese 11. Os filósofos trataram de interpretar o mundo, trata-se agora de transformá-lo. Só que para transformá-lo, você precisa interpretar o mundo. Quando você interpreta o mundo, por exemplo, eu vejo o mundo. E aí eu vejo o mundo e faço uma leitura do mundo. Pode ser de senso comum, qualquer coisa. Eu faço uma leitura do mundo e a partir disso eu vou me organizar para mudar esses problemas que eu tô colocando. E aí eu abro um leque de possibilidades, eu e minha organização, né? A partir disso que a gente consegue enxergar do mundo. E vai e faz, e vê que dá errado. É nesse momento que, ao você repensar, você percebe que aquele conjunto de opções podem ser outros, ou podem ser maiores, e abrir o leque, ou mudar o ponto de vista, ou mudar o enfoque do problema, ou até mudar o problema inteiro. E aí você percebe que a teoria, ela muda o campo de jogo. Ela faz com que você pratique, abra possibilidades de agência, que você vá para a prática em outras condições. Então, de certa forma, o que a teoria crítica está fazendo é, veja, a gente não é a pessoa mais da prática do mundo, não, mas a gente está pensando justamente para, ao pensar, rasgar o campo de possibilidades, né? Abrir o campo de possibilidades. Obviamente, com mil problemas, mas é meio que isso. Agora, claro, não é uma interpretação leninista. Por fim desse momento, o Jones vai falar da CIA, né? A famosa CIA, o famoso foi pago pela CIA. Pá, acabou. Nunca mais a pessoa tem alguma contribuição filosófica na vida porque foi paga pela CIA. Veja, é uma questão muito simples assim, e todos os livros, esses livros todos que eu mostrei, todos eles falam que eles foram pagos pela CIA, e não só pela CIA, tá? Por outras agências de Estado dos Estados Unidos também. A coisa mais grave, eles são vendidos demais. Mas não, falando sério, gente, assim, é algo historicamente bem explicável isso. Eles estavam fugindo da Segunda Guerra Mundial e estavam indo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham programas estatais, inclusive pela CIA. Por quê? Porque o interesse de roubar intelectuais para poder usar esses intelectuais contra o projeto soviético e esse tipo de coisa. Então eles pagavam intelectuais que estavam chegando como refugiados através de projetos para publicação de revista, como o Jones falou, através de publicação de pesquisas, que algumas podiam sim ser abertamente antissoviéticas, como, por exemplo, foi o caso de Hannah Arendt, ou outros não, outros que não fossem abertamente antissoviéticos. Por exemplo, a teoria crítica não teve nenhuma grande pesquisa antissoviética, né? Tinha críticas. O único autor da teoria crítica, inclusive, que tem críticas, não à União Soviética, né, mas o marxismo soviético, né, essa forma teórica do marxismo que nasce na União Soviética, é Marcuse. É Marcuse, com o marxismo soviético. Mas, por exemplo, Adorno chegou a quase perder seu salário, e o Instituto também, né, que estava migrando de um estado para o outro nos Estados Unidos, porque ele vai fazer os estudos sobre a personalidade autoritária, e os Estados Unidos não admitia que uma pessoa chegasse de fora e fosse fazer pesquisa mostrando que os Estados Unidos é fascista. Então, sim, eles foram pagos pela CIA no sentido de para publicar livro, para edital de educação, edital de educação, né? Vou usar um termo daqui do Brasil. Edital de educação e esse tipo de coisa, porque era onde eles tinham para achar dinheiro, né? Através desses financiamentos estatais dos Estados Unidos para intelectuais migrantes e assim por diante. Nem tudo é essa coisa dicotômica, teoria da conspiração, pagou, vai ter que fazer isso, aquilo, e a CIA vai chegar assim para Adorno. Olha, Adorno, agora que você recebeu o dinheiro da CIA, você vai ter que fazer um grande estudo mostrando que a União Soviética é uma farsa, democracia versus autoritarismo, não sei o que. E nunca aconteceu. Inclusive, os diversos textos, cartas que eles trocavam entre si, muitas vezes era muito apreensivo, porque eles sabiam exatamente que esse dinheiro vinha do governo dos Estados Unidos, que o macartismo era muito forte e que eles precisavam segurar a pena para poder não se lascar muito, porque eles tinham muito medo de voltar para a Alemanha na situação que a Alemanha estava, de campo de concentração, nazismo e esse tipo de coisa, percebe? Então, as coisas, gente, às vezes são mais óbvias e mais humanas do que uma grande conspiração, né? Me admirou muito que Mésaros tenha usado um argumento tão militante de DCE radicaloide desse nível, sem colocar um ponto elementar da história, conhecidíssimo por qualquer biografia intelectual, qualquer pesquisador da história da Escola de Frankfurt, assim, com muita assim, facilidade você encontra. Mas vamos para a questão colonial. Veja, eu não tenho divergência sobre os problemas em relação à questão colonial da teoria crítica. O argumento que Jones usa, né, que Perry Anderson aponta, que também apontaria que eles ignoram a questão colonial. Concordo com o Perry Anderson, eu li
o texto de Perry Anderson, eu tenho concordância com Perry Anderson. Eu não tenho concordância com Losurdo. Por que recalque, Jones? Veja, eu entendo que você coloca. Veja, Losurdo sabe, em outros textos ele fala isso e beleza. Beleza, em outros textos ele fala, mas nesse texto ele fala de recalque. Recalque não é um conceito de Losurdo. Em nenhum momento eu vi, e aí posso estar errado, ele retificou isso em outros textos, mas em nenhum momento ele pegou e fez uma releitura do conceito de recalque. Porque se eu vou usar um conceito de maneira relida, você tem que explicar por que mudou, apontar por que está mudando e apontar como ele vai ser. Por exemplo, o conceito de sofrimento de indeterminação de Honneth é um conceito de um jeito em Honneth. Eu fiz um mestrado somente para dizer que eu vou usar de outro jeito, pô. Ou seja, é umas 170 páginas dizendo que só para justificar por que eu vou usar de outro jeito. Pensamento, você vai ter que explicar por que é de outro jeito. Por que você vai usar de outro jeito. Qual é o objetivo de usar de outro jeito. Qual é o sentido que recalque vai assumir nesse outro jeito. Porque recalque é um conceito psicanalítico que significa esquecimento. Esquecimento aonde? No inconsciente. E inconsciente significa que não é que tu pensou e não escreveu. Não é que tu escreveu pouquinho. É que tu nunca nem passou na tua cabeça. Recalque. Nunca nem passou na tua cabeça. Não é que aparece um tiquinho no texto. Nunca nem passou pela tua cabeça. Não passa nem pela tua teoria em lugar nenhum. Em momento nenhum. Nada. Nem direta, nem indiretamente. Isso parece besteira, mas é muito importante. Porque é isso. Não é verdade que eles recalcaram a questão colonial. Não é só na dialética negativa que aparece, não. E aparece mais de uma vez. É isso. Eu não cito citações, gente, aleatoriamente, não. Eu cito citações quando elas são centrais para a teoria da pessoa. Então, veja, se você pega, por exemplo, Mínima Muralha, eu vou citar daqui a pouco, num outro debate, assim, explicitamente sobre colonialismo. Sempre aparece. Sempre. Não é que aparece pouco. Sempre aparece. Agora, ela não é central. Concordo. Há uma ignorância em relação ao como esse terceiro mundo está se organizando politicamente, quais são as diferenças de dominação burguesa no terceiro mundo e na Europa Ocidental, para quem sabe ele conseguisse extrair daquela realidade soluções para a sua realidade e quem sabe fortalecer a sua teoria. Concordo com Jones. Não é central na teoria a questão colonial. Aí, se por recalque você entende pelo recalcamento da centralidade da questão colonial, ela não aparece como central, aí tudo bem. Só que aí minha resposta, e aí não no sentido de justificar para salvar esses autores, inclusive no sentido de tentar pensar uma crítica mais robusta a esses autores, que é o recalcado, como diz Freud, retorna. Qual é o problema? Quando eles estudam, por exemplo, de aquilo que eu falei mais cedo no vídeo, eu experiencio uma forma de vida opressiva, violenta, dominadora, ultradominadora, como você mesmo falou, e eu mesmo assim consigo participar de uma sociedade super tecnológica que produz muita tecnologia, mas eu não consigo ver que eu preciso me emancipar, que essa sociedade é violenta, que tem muita servidão e esse tipo de coisa toda. Há uma distorção da razão. A razão produz, de certa forma, uma impossibilidade de você experienciar o mundo de determinada forma que você consiga perceber os bloqueios para a emancipação da sua própria existência, a ponto de que você nem deseja essa emancipação. Ou seja, é uma forma muito subterrânea de dominação. Então, eles vão fazer uma leitura de que vamos estudar a própria razão, né? A centralidade da questão epistemológica, né? Vamos estudar a razão. Então eles vão voltando no tempo. Até ver que, bem, essa parada nem começou no capitalismo direito, começou bem antes. O capitalismo que vai pegar isso de um jeito e transformar num negócio bizarro. Então eles vão pegar, por exemplo, desde Aristóteles, Platão, não sei o que, tá passando pela Idade Medieval. Aí na Idade Moderna isso vai chegar, né? Essa ideia da razão, do indivíduo, da separação do sujeito-objeto, ser humano-natureza, que é característica da racionalidade ocidental, e que vai se espalhar para o mundo inteiro, e vão pegar e vai dizer assim, vamos analisar aqui. Aí eles vão analisar Bacon, Kant, Descartes, Newton, tudinho, vão destrinchar, vão fazer uma arqueologia da razão. Qual é a parada? Eles estão pegando o projeto moderno, iluminista, que o capital desdobra, e vão virar contra ele mesmo. Vai virar contra ele mesmo para colocar face a face, né? Para isso, você precisa fazer uma crítica interna a esse movimento. E, portanto, entender como esse movimento se entende por dentro para poder ver como esse movimento produz uma visão de mundo. Por quê? Praxis, né? Tese 11. Você, quando conhece a realidade, você conhece a realidade a partir da realidade. Toda forma de pensamento, como diz Marx, é uma expressão
da consciência da própria realidade. Porém, ao você conhecer a realidade, você também determina como você experiencia a própria realidade. Há uma relação dialética entre consciência e materialidade. Tudo é expressão da materialidade? É, mas a forma como a materialidade é experienciada também depende da forma como a gente dá consciência na linguagem, na razão, à própria realidade. E isso também determina como a gente experiencia a realidade. É por isso que às vezes você precisa, na teoria, rasgar o senso de como a gente percebe a realidade para produzir uma outra possibilidade de a gente enxergar caminhos e assim por diante. Bem, só para ficar num ponto de como isso pode voltar e volta na teoria crítica, a questão da divisão do ser humano com a natureza. Eles perceberam que essa divisão, ser humano e natureza, esteriliza a natureza como sujeito, por assim dizer. É estranho colocar isso porque a gente não está acostumado a ouvir isso. Como tendo uma legalidade própria e que por ter uma legalidade própria, ela não é humana, mas ela também não é objeto do humano. Percebe? A natureza não é desde sempre objeto do humano. A gente tem um fluxo relacional com a natureza. Por isso que o Nego Bispo vai dizer, né? A gente se relaciona com a natureza. A partir daí você extrai coisas da natureza e assim por diante. Mas isso é um processo de relação e não de objetificação, de instrumentalização. Ao instrumentalizar a natureza, eu coloco a natureza como submetida ao que é humano. Então, se ela não é humana, ela está a serviço do humano, a ser instrumentalizada pelo humano. E, portanto, tudo que aparece como natural é submisso ao humano. Nem que isso cause o apocalipse climático. E aí vem uma observação importante. Por exemplo, existe aquele ditado de que se os Estados Unidos, todo estadunidense, ele consumisse, tivesse o mesmo padrão de consumo, o mundo não aguentaria. Se todo chinês tiver o mesmo padrão de consumo de um estadunidense, todo mundo aguentaria, e meio que é para isso que a gente caminha. E é isso. Importante a China se desenvolver politicamente e economicamente como tem se desenvolvido. Mas se todos os países do mundo se desenvolver, se é que isso é possível, né? Não é possível. Mas se todos os países do mundo se desenvolver como a China, vai ter natureza para isso? Não vai. Eu entendo que a gente precisa de um projeto de desenvolvimento no país. Mas percebe que se todo mundo tiver, vai dar merda? Então, necessariamente, você precisa produzir polos de muito subdesenvolvimento para sustentar o desenvolvimento de alguns, porque o problema está na raiz do conceito de desenvolvimento, que aparece também na separação do ser humano com a natureza. E veja, isso é uma questão lógica que aparece explicitamente sem ter falado de questão colonial nos textos da teoria crítica. Ou seja, a questão colonial volta e se impõe. Eles ignoram. Esse é o erro. Eles ignoram. Mas toda formulação teórica, pela característica do objeto e pela característica de crítica, impõe o retorno do recalcado. Então veja, aquela citação que eu coloquei da dialética negativa é paradigmática do que é a questão colonial. Quando Adorno vai analisar os filmes de monstros animalescos no cinema estadunidense, veja o que ele vai dizer. Tais notícias como a moda de repugnante humorismo do monstro do Lago Ness e o filme de King Kong são projeções coletivas do monstruoso autoritarismo capitalista. O habituar-se a figuras gigantescas serve como preparação para que sustos que ele reserva. Na inclinação absurda para aceitar essas figuras, a humanidade reduzida à impotência busca em desespero apropriar-se mediante a experiência que zomba de qualquer experiência. Ou seja, o que a humanidade buscou, de certa forma, recalcar, que é o natural. Safado lhe dá um exemplo bom, né? Que é como a ditadura militar colocava a questão das obras que visavam entrar para a Amazônia, né? Que era, vamos cortar o inferno verde. A visão da natureza é sempre uma visão de algo indomável. Por que você doma? Porque aquilo se torna um objeto. Então você esteriliza. Você submete ao domínio humano. A instrumentalização humana. Isso volta na arte sob a lógica do King Kong, do Godzilla, do dinossauro gigante, né? Do animalesco que retorna para assombrar a nossa sociedade, né? A esperança dirigida à presença do mais antigo alude a que a criação animal sobreviva à injustiça que lhe é infligida pelo homem, quando não a si próprio, e produza uma nova
espécie que finalmente consiga fazê-lo. É da mesma esperança que provém o jardim zoológico. Ou seja, o ser humano tem uma certa esperança dessa... que é um tema bem romântico, né? Essa reconciliação, né? Esse retorno à natureza, que é impossível, né? Como diz Adorno. Mas que essa esperança fica explícita também em outros processos como o zoológico, que ao mesmo tempo é uma espécie de domesticação daquilo que você pode ver como selvagem, indomado, domado. Eles são organizados conforme o modelo da Arca de Noé, pois desde que eles existem, a classe burguesa espera pelo dilúvio. A utilização dos zoológicos para entretenimento e a educação parecem ser uma desculpa rala. Ele vai colocando exatamente essa questão de como o ser humano vai tentando negociar com esse natural, com essa natureza indomada que eles insistem em domar. E aí ele diz mais na frente, né? Na sua forma autêntica, os jardins zoológicos são produtos da racionalidade do imperialismo colonial. Eles florescem desde a abertura de regiões, entre aspas, selvagens da África e da Ásia interior, que atribuem a figuras de animais, tribos e elementos simbólicos. E aí mais na frente ele coloca: é somente na própria racionalidade da cultura, no cerco, no fechamento no qual também contam os muros, torres e bastiões dos jardins zoológicos espalhados pela cidade e na natureza que logra se preservar. A racionalização da cultura, que abre as janelas para a natureza, ao fazê-lo, absorve inteira a natureza, junto com a diferença, remove também o princípio da cultura e a possibilidade da reconciliação. E veja, é outro elemento daquilo que ele está sendo, que ele desenvolve em dialética negativa. De que, veja, a lógica, a razão do imperialismo... Veja, a análise do imperialismo, conforme Lenin colocou, do colonialismo, conforme a Losurdo coloca, está correta. Só que a forma deles analisarem e esse mesmo fenômeno é outra. Ela aparece por dentro da razão moderna. Se a porra da Europa é colonizadora, analisar a razão europeia, o colonialismo aparece. É óbvio. Qualquer análise séria, e a deles é uma análise séria, e aí você pode falar da insuficiência dessa análise, e aí eu concordo completamente de como uma leitura, como vai dizer a música de Dom L. Nova, né? Somente quem tá na América Latina sabe o que acontece na América Latina, como eles não estavam, não ia saber, e europeu não liga mesmo. Mas o fato é que, veja, atrelar, isso só foi possível, atrelar o colonizado a um ser animalizado, como vai colocar Fanon, dominável, explorável, violentável, matável, porque ele é visto como natureza e, portanto, menos humano. Isso faz com que as pessoas, e veja, tem vários casos desse, pessoas que iam parar como atração de circo, de zoológico, tal qual os animais que Adorno está falando, que eram brutalizados pelos seres humanos ao serem dominados para aparecer na TV e no zoológico, percebe? Então, assim, não é um simples ignorar. Ele aparece. Agora, como aparece? E aí vem minha diferença, meu ponto de como eu percebo essa crítica. De que não basta somente aparecer como uma forma de análise. De tipo, você analisou a racionalidade e a questão colonial vai aparecer porque a razão europeia é colonialista. Por excelência. E, portanto, nossa razão se tornou colonial também. Não bastava isso. Bastava e precisava você analisar a própria racionalidade desses povos. Tem gente que não consegue ler nada que não seja marxista, que seja, sei lá, um pensamento de um Davi Copenaua, de analisar as sociedades indígenas quilombolas, que não consegue ver, que acha que é qualquer coisa menos uma coisa que se leva em consideração, ou uma coisa que é menor porque não é marxista. De certa forma, a gente hierarquiza o pensamento também. A esquerda também hierarquiza o pensamento. E é isso que... Aí isso esses autores apontavam. Não exatamente isso do pensamento indígena, mas assim, de como a gente também reproduz certa lógica dominadora porque a gente é legatário dessa própria razão. Eles também, eles sabiam que eles também. Ao meu ver, eles só podiam sair dessa. Esse era o ponto. Eles só podiam sair dessa, não é com boa vontade, necessariamente a organização política, não. Mas era olhar para o terceiro mundo, concordo com você completamente, mas não de qualquer forma, não da mesma forma, mas tentando encontrar possibilidades de razão distintas
da razão da Europa Ocidental. E não porque é uma questão de crise epistemológica somente ou coisas do tipo, mas é para você perceber uma experiência longe ou fora ou que tenta escapar da razão europeia. Por exemplo, tem esse livro aqui muito interessante, O Despertar de Tudo, Uma História da Humanidade, David Graeber e David Ringrow, um antropólogo e um arqueólogo. E eles vão mostrar que, veja, houve um conflito muito grande, isso tem documentos, então eles usaram aqui referências documentais, mostrando que parte do ódio, por exemplo, que os europeus chegaram aqui, tiveram de alguns indígenas, é porque a forma de vida indígena era muito mais racional do que a europeia, com a razão europeia. E aí ele vai citar um exemplo. Aqui a igualdade é a extensão direta da liberdade. Na verdade, a sua expressão. Nesse povo indígena. Não tem quase nada em comum com a noção europeia mais familiar de igualdade perante a lei, que em última análise é igualdade perante o soberano. Ou seja, mais uma vez, igualdade como subjugação generalizada. Os americanos, por outro lado, eram iguais na medida em que eram igualmente livres para obedecer ou desobedecer ordens conforme julgassem necessário. Por exemplo, a governança democrata dos Vendats e das 5 nações Wendenouseni, que tanto impressionou europeus posteriores, era uma expressão do mesmo princípio. Como não se admitia uma imposição obrigatória, então a coesão social precisava evidentemente ser criada por meio do debate racional e de argumentos eurasianos e da instauração de um consenso. Ou seja, isso significa que buscar essa outra racionalidade é, de certa forma, apontar onde há escapes. Não para a gente viver como os indígenas, porque isso é impossível, mas para a gente ver que outra forma é possível. E o que dessa outra forma sobrevive em nós? Se é que sobrevive. Ou o que da nossa forma pode apontar para essa outra forma. E aí a gente pode ter, e aí é o ponto que eu concordo demais com você, teria que ter um olhar para as lutas latino-americanas. Não só para as revoluções e para a luta marxista latino-americana, mas para as lutas indígenas, quilombolas, que apontam essas outras possibilidades. E por quê? Porque se eles querem ser autores que estão debatendo a partir dessas rachaduras que existem e desses exemplos de vida difusos que existem de outras formas de vida que poderiam ser vividas, mas não são, então a gente tem que procurar melhor. E aí é o meu ponto, eles procuraram mal. Eles pararam de procurar porque eles procuraram somente na Europa e aí chegam à conclusão que só jogando uma garrafa no mar e esse tipo de coisa. Por exemplo, o Davi Kopenawa, ao falar sobre a vida do Yanomami, ele fala algo muito interessante, justamente sobre essa relação homem-natureza. Quando os ancestrais animais Yaori se transformaram, suas peles se tornaram animais de caça e suas imagens, espíritos Shapiri. Por isso, estes sempre consideram os animais como seus antepassados, iguais a eles e assim os nomeiam. Os animais e a floresta é nomeado igual o ser humano. Então, assim, veja, eles podem caçar, mas é outra relação completamente diferente. Eles podem tirar coisas da natureza, mas é outra relação absolutamente diferente. A nossa relação, ela é, por partida, dominadora. E aí, se você domina a natureza, você domina qualquer coisa. Você pode produzir dominação para absolutamente qualquer coisa, que foi o que o colonialismo fez. Ele estendeu a lógica da natureza para diversos outros povos, e isso aparece demais. Basta ver como se caracteriza a mulher como menos racional, a racionalidade como eixo e parâmetro de demarcador de quem é mais ou menos humano, ou não é? Nós também, por mais que comemos carne de caça, bem sabemos que se trata de ancestrais humanos tornados animais. São habitantes da floresta tanto quanto nós. Tomaram a aparência de animais de caça e vivem na floresta porque foi lá que eles se tornaram outros. Contudo, no primeiro tempo, eram tão humanos quanto nós. Eles não são diferentes. Hoje atribuímos a nós mesmo o nome de humanos, mas somos mais identificados a eles. Por isso, para eles, continuamos sendo os seus. Os humanos são deles.
Porque eles são dos ancestrais. Percebe? E entende por que o indígena não destrói a floresta? É claro, isso é só o povo Yanomami. Cada povo vai ter suas peculiaridades. Mas entende por que a melhor tecnologia para preservar a natureza é o território indígena? Porque a racionalidade indígena, ela não percebe a natureza como algo a ser dominado, como objeto. A natureza é um ser que você se relaciona, da qual você come coisas, você pega coisas, mas que essa forma de fazer é outra. Isso significa, e aí vem um ponto importante para a gente fechar, isso significa que a gente tem que fazer igual? Não, ninguém acha isso. Não tem como a gente viver igual. Nós não somos Yanomamis. Mas isso explica que quando você vê, por exemplo, um depoimento de um Copenaua sobre a nossa sociedade, você está vendo a nossa sociedade sendo analisada pelo parâmetro do objeto. Agora, nós somos o objeto de análise. A gente até analisa a nossa sociedade do ponto de vista do objeto. Por exemplo, eu analisando a sociedade, mas eu estou nessa mesma sociedade. Quando você vê Copenaua, você vê ele falando assim com desprezo de como a gente construiu a nossa sociedade, porque ele, do mesmo jeito que a gente olha para outros povos e diz assim, como essa galera vive desse jeito? Eles olham pra gente e dizem assim, como vocês vivem desse jeito, pô? Vocês vão destruir o planeta todo, pô. Vocês são burros pra caralho, pô. Como é que vocês se relacionam com outros seres humanos desse jeito, pô? Percebe que essa pergunta tem um impacto? Tem abre a chance da gente pensar? Essa chance a Adorno, Horkheimer nunca teve. Nunca procuraram ter. Nunca quiseram ter. Não sei qual é o motivo. Mas o fato é que nunca tiveram. Nunca quiseram. Ignoraram. Recalcaram. Aí chamem como quiser. Mas os marxistas também tão interessados nesse tipo de perspectiva crítica? Ou acha que é coisa de bicho grilo, pós-modernismo, disputa novas epistemologias ou coisa do tipo. E não leva, e de certa forma termina não levando a sério o que dizem indígenas e quilombolas nesse país. Ou indígenas e quilombolas são marxistas ocidentais. Não levam, ao meu ver. Não levam, não consideram. Tem uma percepção, muitas vezes, muito racionalista, no sentido de reproduzir essa razão europeia, mesmo que seja, como é o marxismo, o ápice do projeto iluminista. Só que o projeto iluminista, meu amigo, o projeto iluminista tem suas falhas e são enormes, e são coloniais. E é estritamente colonial. Esse é o ponto. É o ponto onde a crítica com a teoria crítica também se encontra com a crítica a diversas outras formas de pensar, que é, se a teoria crítica não levou a sério a questão colonial, ela apontou uma forma onde essa questão colonial aparece de modo muito sutil, porém muito eficiente, mostrando se a Alemanha e a Europa Ocidental não se liberta, não produz uma revolução vitoriosa, porque é uma forma de dominação muito sutil, porém muito eficiente, o colonialismo é uma forma muito sutil e muito eficiente de dominação. Que ainda que ela possa ser questionada no terceiro mundo, e aí o erro deles é realmente porque eles nunca procuraram ver como eles bateram de frente com essa lógica e não levou a sério essa lógica, essa luta, não levou. Por outro lado, essa luta não se expressa somente nessas grandes lutas. Se expressa também nesses conflitos de racionalidade. Afinal de contas, existem várias formas de você reproduzir o colonialismo, inclusive por essas formas mais sutis, que às vezes nem parece que é, mas é. O meu ponto é que a teoria crítica, ao meu ver, primeiro que ela já se esgotou enquanto teoria. Ela já se esgotou. O que teve de forte e de original, teoricamente, foi a primeira geração. Habermas e Honneth, de certa forma. Ainda que eu acho que Honneth é melhor do que Habermas. Mas Habermas e Honneth, assim, já muito distante disso que a gente enxerga como teoria crítica. Então você tem um esgotamento. A adesão universitária produz, de fato, uma esterilização, que produz um afastamento, que, de certa forma, também passa pelo pós-guerra, que esses autores também se afastaram politicamente. Então há um afastamento político que reverbera no rebaixamento teórico, ou numa esterilização teórica, ou num descompasso entre teoria e prática, muitas vezes. E sim, há um problema da questão colonial nesses autores, de não ter levado a sério as lutas, as resistências anticoloniais, mas também há um problema generalizado, não só deles, de todo mundo, de não perceber que as lutas indígenas, quilombolas, apontam para o lado paradoxal da nossa racionalidade, do nosso modo de vida. Para o lado bastante paradoxal do nosso modo de vida. É óbvio, assim, gostaríamos que o Brasil
fizesse um projeto para se tornar uma China. Mas se o Brasil, a Argentina, a Colômbia, a África do Sul, a Índia, todo mundo fizer um projeto para se tornar uma China, não sobra natureza nesse planeta Terra, pois já não aguenta mais. Veja, cientificamente já não dá mais. E aí? Veja, é uma situação paradoxal. É uma situação paradoxal. O que é que a gente faz diante dessa situação? Eu não tenho uma resposta. Eu acho que o Brasil precisa ter seu projeto de desenvolvimento tecnológico, precisa desenvolver tecnologia, precisa desenvolver sua indústria. Mas se todo mundo no mundo fizer a mesma coisa, fudeu. E percebe que só ter essa resposta é um problema de que a nossa capacidade de racionalizar não consegue encontrar outra resposta? É um bloqueio? Quem se relaciona com o mundo de outro jeito? Não para criar um modelo que a gente tem que seguir, mas para indicar pra gente que a gente tem que encontrar outro modelo para seguir. Que é possível viver de outro modelo, com outros referenciais, com outras possibilidades de existência. Então, assim, eu acho que tem muitas formas da gente levar a sério a questão colonial. Não acho que a teoria crítica levou alguma forma a sério, mas não acho que mesmo quem acusa, como por exemplo o Domênico Losurdo, leva todas as possibilidades de se debater a questão colonial a sério, inclusive levantadas pela própria teoria crítica. Entre Losurdo e esses autores da teoria crítica, Losurdo levou muito mais a sério. Mas Losurdo levou tudo a sério? Não. A gente leva tudo a sério? Não. O paradigma do nosso tempo é a questão ambiental. Assim, óbvio, cientificamente falando isso, qualquer pessoa que diga que não é, tá negando a realidade. E o paradigma ambiental é um paradigma que pode ser resolvido na solução socialista, mas não necessariamente. Essa é a parada que a teoria crítica permite você pensar. Não tô dizendo que eles pensam, permite você pensar. Não necessariamente o socialismo vai resolver o problema ambiental do nosso tempo, mas pode resolver. Talvez seja a melhor forma de nós resolvermos. Porém, ele precisa se livrar de algumas ideias, como de desenvolvimento, progresso. Mas isso requer também, inclusive, uma revolução que não seja só local. Porque se o Brasil fizer uma revolução amanhã, ele vai ter que se desenvolver, infelizmente. Percebe? E aí você vai ter que ser pragmático, como eu entenderia. E aí, nessa situação paradoxal, como diabo a gente sai disso? Eu não sei, pô. Eu não sei. O debate que passa pela divisão de ser humano como natureza traz de volta a questão colonial que esses autores tentaram recalcar. Mas isso significa que eles se recusaram, depois de ver que isso volta, a encontrar nas próprias lutas coloniais as possibilidades de saída dessas lutas. Concordo completamente. Mas dito isso, há muito mais lutas do que, inclusive, o campo marxista enxerga como luta. Há muito mais formulação sobre o mundo, sobre nossa sociedade, do que o campo marxista pensa em existir. E que, às vezes, por um ranço de amar demais ou de gostar demais da racionalidade iluminista, de ser a ciência imortal do proletariado, esquece que a ciência, a razão, o projeto iluminista é, em si, colonial. E se você não enxerga isso, você não está colocando o colonialismo no centro do debate radicalmente. Radicalmente. Beleza? Ficou enorme, mas é isso. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima. E se ficou confuso, me chama que a gente explica nos comentários. Cheiro.